Essa reunião é a reunião mensal de avaliação das condições meteorológicas do mês anterior e também avaliação das nossas previsões dessas condições. A gente tem como foco a cidade de São Paulo, os aeroportos de Congonhas, Guarulhos, os dois. E aqui eu sou Giovanni Dolife, sou meteorologista, doutor em meteorologia, e o Natan, meteorologista da equipe, vai apresentar as condições desse mês. Tá? Essa análise é voltada para pilotos, especificamente pilotos de helicóptero, mas pode ser interessante também para outros pilotos. Tá? Ela fica gravada e o material fica à disposição para quem quiser consultar. Natan, está com você. Olá, para quem não me conhece, sou o Natan, estou ajudando aqui na equipe do #.cel, e vamos ver o que aconteceu em novembro de 2025, avaliando para uma condição mais voltada para os pilotos de helicóptero. Trazendo aqui um pouco o destaque do mês, né, começando com a precipitação, que foi 64% abaixo da média, então tivemos um mês mais seco, e isso está relacionado diretamente com a menor frequência de TCUs e CBs durante a tarde, que esperamos no mês mais voltado para o verão, né? As pancadas de final de tarde, e isso ocorreu com menor frequência. E o que choveu foi relacionado às passagens de frentes frias e baixas pressões. Com isso, a gente teve uma temperatura média 0,6 abaixo do normal. Então, com maior frequência de frentes frias, traz também massas de ar seco e fria. Então, isso contribuiu tanto para a queda na precipitação e na temperatura média. E, com essas frentes frias, alguns ciclones se formam mais próximo do continente e trouxe recordes de rajada de vento horário em Congonhas, com valores próximos de 40 nós, que a gente vai ver posteriormente. Trazendo aqui o glossário meteorológico, a primeira parte é as regras de voo. Aqui na #.cel, a gente trouxe umas condições de IFR e de low mais restritivas, tanto na visibilidade quanto no teto, comparado ao normal. Alguns termos que eu vou falar bastante ao longo da apresentação é a climatologia, basicamente a média dos dados de uma variável, que é de 2005 a 2024, ou seja, a gente tem uma condição média de 20 anos anteriores. O desvio padrão, basicamente, é o grau de dispersão dos dados, ou seja, a gente identifica se aquela variável ela se comportou mais próximo da média ou fora da média, né? Então, quanto menor o valor do desvio padrão, mais uniforme, quanto maior o valor, mais extremo é aquela observação. A anomalia, basicamente, é a diferença entre os dados observados, ou seja, no novembro de 2025, menos a climatologia de todos os novembros de 2025 a 2024. Alguns ajustes relevantes é a questão do teto. Aqui a gente considera apenas nuvens com cobertura broken e overcast, que são as que ocupam a maior parte do céu, e valores abaixo ou iguais a 3.000 pés, focando mais na baixa, na superfície, né? E valores acima de 3.000, ou, por exemplo, o CAVOC, são considerados 3.000 pés na análise. Isso tudo para os aeródromos de Guarulhos e Congonhas, que são os únicos que têm metais PES disponíveis 24 horas na região metropolitana de São Paulo. Então, vamos começar com a precipitação. Aqui a gente consegue ver dados do Instituto Nacional de Meteorologia, da estação aqui de São Paulo Mirante, que é próximo aqui do centro. Então, aqui nesse gráfico, a gente consegue ver em barras a quantidade de chuva acumulada naquele dia. E, ao longo do mês, a gente identificou 3 passagens de frentes frias e uma atuação de baixa pressão, que foi o que trouxe maior acumulado no mês. Choveu 18,4 milímetros no dia 2 de novembro, que correspondeu a 35% da precipitação total do mês. E tivemos a passagem de um ciclone próximo à costa no dia 8, trazendo chuvas próximas de 10 milímetros, e 2 passagens de frentes frias uma trajetória mais marítima e semi-estacionária, entre os dias 16 e 19 de novembro e 22 a 25 de novembro.
Como eu disse, a chuva foi 64% abaixo da média, choveu apenas 52,2 milímetros, comparado com a climatologia do INEMET, que é 143,9 milímetros. Então, foi um mês bem mais seco. Em questão da temperatura, a temperatura média, né, de São Paulo foi 20,6 graus, o que é 0,6 graus abaixo da média, comparada com a 21,2 da climatologia do Instituto Nacional de Meteorologia. Agora, trazendo um pouco a visualização, né, dos dias que choveram mais em São Paulo. No dia 2 de novembro, tivemos uma baixa, que é representada por esse L, de low, aqui próximo da costa, influenciando a precipitações, né, a gente consegue ver CBs aqui no estado de São Paulo. E isso reflete exatamente nesse gráfico. Aqui a gente consegue ver a chuva, né, em barras, e em apenas um horário choveu 17,5 milímetros. Então, foi uma chuva forte, né? Uma chuva bem intensa em poucos minutos, né? E ao longo desse gráfico também vemos a visibilidade em quilômetros, né? Tanto do aeródromo de Congonhas, que é em azul, quanto o de Guarulhos, que é em laranja. A gente consegue ver aqui, né? Também o teto em pés e o vento, né? Com a intensidade e a direção, que são essas setinhas. Depois que teve essa chuva mais forte, né, no começo do dia 2, né, tivemos uma queda na visibilidade acompanhada de queda no teto, que foi até abaixo de 500 pés em Congonhas. Isso junto com ventos de norte e nordeste desse setor. Ao longo do dia 2 e dia 3, a gente também teve essa manutenção dessa baixa aqui, trazendo mais nebulosidades, até uma banda, né, de nebulosidade aqui, no centro, né, do país, e tivemos novamente uma chuva, né, não tão forte quanto no dia 2, e seguido disso uma queda na visibilidade, principalmente em Guarulhos, e uma queda no teto, principalmente em Congonhas, valores abaixo de 500 pés e até próximos de 200 pés, né, que já é considerado um low. Além disso, a gente vê o vento, né, trocando, né, de direção de noroeste para sudeste, e isso favorece também a queda no teto. O próximo dia foi no dia 8 de novembro, que teve esse ciclone, né, com a frente fria associada passando por São Paulo às 12 TC. Então, a gente consegue ver exatamente aqui o período, né, que a frente fria passa. Temos uma precipitação, né, de 10 milímetros nesse horário aqui, próximo da 0 TC no dia 8, e à tarde a gente tem o destaque as rajadas, né, como eu havia dito, né, teve recordes de rajadas em Congonhas, e isso a gente consegue ver aqui nesses triângulozinhos, que são as rajadas máximas. Então, teve rajadas de 42 a 43 nós em Congonhas, que é essas em azul. Tivemos também rajadas em Guarulhos, mas não foram acima de 30. E são rajadas de quadrante norte, que é o quadrante que vem associado à frente fria. Depois que vem as rajadas, né, desse quadrante de noroeste, né, temos a entrada do vento de sul, aqui próximo da 0 UTC do dia 9, e com isso associado queda no teto, com valores próximos de 500 ou abaixo de 500, tanto em Guarulhos quanto em Congonhas, e queda de visibilidade também. Choveu 10,6 milímetros no dia 8 de novembro, para ter uma noção. O próximo foi as frentes frias marítimas mais semi-estacionárias. Aqui a gente consegue ver que a frente fria passou no dia 17 e com o símbolo de semi-estacionário. E continuando próximo da região durante os dias 18 e 19. Essa frente fria semi-estacionária trouxe um total de 8,4 milímetros entre os dias 17 e 19, com a maior precipitação às 0 TC do dia 18. E um detalhe é que depois, né, que teve esse acumulado de chuva, tivemos queda no teto e também rajadas próximas de 30 a 35 nós durante o período da tarde do dia 18, influenciando mais as rajadas do que a visibilidade e o teto em si.
em si. A última foi no dia 23 de novembro, que também foi uma frente fria marítima semi-estacionária, que ficou entre os dias 22 e 25 na região, influenciando a precipitação. Tínhamos chuvas tanto no dia 22, 23, 24 e 25, mas não tão intensas quanto no dia 2 de novembro. A gente consegue ver exatamente a entrada aqui da frente fria, com uma queda de teto, né, saindo de 3.000 pés para 1.000 pés, principalmente em Congonhas, acompanhada de chuva e ventos de sul ou sudeste. Tínhamos até uma rajada aqui em Guarulhos, mas foi próximo de 20 nós, não tão forte quanto do último evento. Agora, trazendo um pouco das porcentagens e das regras de voo, aqui para Guarulhos, como foi um mês mais seco, como vimos, a gente teve um aumento, né, das condições de VFR, condições mais estáveis. Então, tivemos um aumento de 16,6% em relação à climatologia. Enquanto que nas outras condições, tivemos queda na porcentagem e na frequência. A gente consegue ver exatamente isso aqui no final da tarde, que geralmente tem pancadas associadas e entradas de brisas, né? E quando a gente compara, né, a regra de voo da climatologia com a regra de voo desse novembro, a gente tem a anomalia. A anomalia, em vermelho, traz valores positivos, então, maior frequências de VFRs no final da tarde e menor frequência de MVFRs. Isso também foi observado no começo da manhã. E em relação ao low, tivemos 3 ocorrências no comecinho da manhã, mas não foi o suficiente para ser acima do normal. Para Congonhas, a gente teve o mesmo padrão de maiores condições de tempo mais estável, né, no período da tarde. A gente consegue ver aqui em valores em vermelho escuro, né, tanto no final da tarde quanto no começo da manhã. E o destaque mesmo é a parte da madrugada, que foi a parte em que as frentes frias mais entraram. Então, em vez de estar chovendo na parte da tarde, trazendo CBs, TCUs e, consequentemente, queda na visibilidade, a gente teve maiores trovoadas no período da madrugada. Então, a gente consegue ver aqui com anomalias de MVFRs e até IFRs no período entre 3 a 5 UTC. E também tivemos 2 ocorrências de lows que não são esperados para a época do ano, por isso tivemos um aumento de mais de 107% nos lows em Congonhas. Agora, trazendo um pouco sobre a visibilidade, a gente tem aqui a média do mês em cada horário, em preto, e a média de novembro, que é a tracejada. Em questão de desvio padrão, a climatologia é essa em cinza, enquanto que a climatologia de novembro desse mês foi esse em vermelho claro. Então, quando a gente compara, né, esse novembro com a climatologia, a gente consegue ver que realmente tivemos a visibilidade acima do normal, tanto no final da tarde quanto no começo da manhã. Enquanto que, na madrugada, tivemos anomalias mais próximas da climatologia, justamente pelas passagens de frentes frias, diminuindo a visibilidade durante a madrugada. Teve um recorde mínimo durante a madrugada, no dia 25 de novembro, que foi a última frente fria marítima que passou. Em Congonhas também tivemos um padrão semelhante, com anomalias positivas no período da tarde, e tivemos 2 recordes mínimos, no dia 18 e no dia 17, e isso também relacionado à passagem de uma frente fria. Agora, em questão do teto, como tivemos condições mais estáveis, né, tivemos maior período de tempo, né, aberto, por isso, tivemos maiores anomalias no final da tarde. Enquanto a gente espera uma brisa, né, normalmente, a gente teve condições mais secas, e isso refletiu na média de teto em Guarulhos. A gente consegue ver até o desvio padrão nesse vermelho sombreado, deslocado para cima, reforçando a maior quantidade de valores nesse espectro da composição. Não tivemos mínimos climatológicos. Em Congonhas, a gente teve um padrão semelhante, com anomalias de até 500 pés acima do normal,
enquanto que na parte da madrugada foi mais influenciada pelas frentes frias, então uma leve queda no teto, na anomalia do teto. Tivemos 3 mínimos climatológicos coincidentes, que foram as 1, 2 e 19 TC, não o suficiente para ser um recorte. Agora, falando sobre a intensidade e a direção do vento, aqui a gente tem um gráfico com as rajadas climatológicas, as rajadas máximas climatológicas, que são esses X, acompanhados pelo número, a quantidade de vezes que teve essa rajada ao longo de 2005 a 2024, comparado com a rajada que teve em novembro, que são esses pontos vermelhos. Em Guarulhos, a gente teve apenas um recorde de rajada, mas não foi uma rajada tão forte, foi de 27 nós. E isso foi associado à passagem do ciclone no dia 8. Agora, em questão de intensidade, aqui a intensidade média é em preto, que é a da climatologia, e de novembro é em azul. A gente vê que, ao longo de todo o ciclo, né, tivemos valores próximos da média, com exceção do período da madrugada, dada a influência, né, da entrada das frentes frias nesse horário. Em relação à direção do vento, as barras em azul são esse novembro, e as barras em cinza são a climatologia de 2005 e 2004. Aí a gente consegue ver aqui que teve maior frequência de ventos de sul e sudeste e de norte e noroeste, que corrobora, né, com o que a gente viu com a maior entrada de frentes frias, enquanto que a gente teve menor frequência de ventos de noroeste e leste, que são os que geralmente trazem condições de low para Guarulhos. Agora, falando sobre Congonhas, a gente teve um padrão semelhante ao longo do ciclo diurno, com exceção da madrugada também, pois foi nesses horários que teve as maiores rajadas de vento, com 5 recordes de rajadas, com destaque para o dia 8, né, que teve a passagem do ciclone, próxima costa, com rajadas de 43 nós, e mostrando aqui o ponto, né? E aí isso refletiu o desvio padrão. A gente consegue ver que a amplitude do desvio padrão para o mês, né, está acima da climatologia, mostrando como não é frequente, é mais raro a condições de rajadas neste nível. Em relação à direção, tivemos igual Guarulhos, maior frequência de sul e sudeste, e de noroeste, enquanto que tivemos menores frequências de leste. Em relação à temperatura e o ponto de orvalho, aqui a gente traz a temperatura média, que é da climatologia, né, nessa linha em vermelho contínua, e a temperatura média observada em novembro de 2025. A gente consegue ver, né, que no período da tarde, como teve maior condições de tempos abertos, a gente teve uma temperatura acima do normal, enquanto que na madrugada, devido à entrada das frentes frias neste horário, a gente teve uma queda, uma temperatura abaixo do normal. Em relação à temperatura de orvalho, essa linha azul é a climatologia e a tracejada é observada em novembro. A gente consegue ver que ao longo de todos os horários, a gente teve temperatura de ponto de orvalho abaixo do normal, indicando que o mês foi mais seco em si. E isso a gente consegue ver exatamente na diferença entre a temperatura e o ponto de orvalho. Aqui a linha da climatologia em cinza e a linha de novembro de 2025 em preto tracejado. A gente consegue ver que ao longo de todos os horários a diferença é maior, ou seja, com maior diferença entre a temperatura e o ponto de orvalho, mais condições secas e desfavoráveis a condições de bruma, de nevoeiros, ocorrem em determinado local. Em Congonhas, a gente teve uma madrugada mais fria do que o normal e a parte da tarde próximo da normalidade. Enquanto que, quando a gente vê a diferença da temperatura e do ponto de orvalho durante a madrugada, a gente vê até valores abaixo de 2 graus, ou seja, quanto menor a diferença, né, desse T e TD, mais favorável à frequência, né, de nevoeiros, de tetos mais baixos, por estar mais úmido. Então, durante a madrugada, devido à entrada das frentes frias, tivemos esse período mais úmido do que o normal. Agora, trazendo as condições de tempo presente, né, as ciclas que a gente observa, isso
Aqui é uma anomalia de frequências, ou seja, valores acima da média são em vermelhos e abaixo da média em azul. E dá para a gente identificar, né, que, por exemplo, trovoadas, chuvas fracas, CBs, né, e trovoadas até mais fortes, ocorreram mais no período da madrugada em Guarulhos, enquanto que no período da tarde, quando a gente espera, né, as pancadas típicas de verão, tivemos abaixo da média, né, CBIs, TCUs abaixo do normal. Isso é observado também em Congonhas, até mais visível, a gente consegue ver aqui, né, a CBs, trovoadas, chuva fraca, chuva forte, bem concentrado entre as 4 e as 8 UTC, enquanto que no período da tarde, menores condições de TCUs, CBs e chuva. Por fim, trago aqui a média semanal das porcentagens de acerto. Aqui a gente compara a previsão, né, do modelo europeu, a minha previsão da hashtag Excel, Natan, em vermelho ali, e a previsão do TAF, que em Guarulhos é 30 horas e em Congonhas é 12 horas. Geralmente eu pego o TAF das 9 UTC. Então, quando a gente vê, a primeira semana foi, relevando, né, a primeira semana foi a atuação daquela baixa pressão próximo da costa, e isso é um ponto fraco para os modelos, pois é um sistema que é muito volátil e que precisa de poucas horas para poder ter uma melhor previsibilidade. Então, isso afeta tanto o modelo quanto afeta a minha previsão e a previsão dos TAFs. Por isso que a primeira semana foi a que teve menor porcentagem de acertos. Agora, quando a gente tem condições de ciclones e frentes frias, mais semi-estacionárias, aí o modelo ele tende a ser melhor, por ser um sistema mais amplo, de grande escala e mais estruturado. Então, com isso, o modelo, né, teve melhores porcentagens, né, de acerto do que na primeira semana, e um fato, né, que fez a diferença, né, na nossa diferença, é que o modelo europeu, ele, quando tem essas passagens de frentes frias, tem as massas de ar seco que vêm atrás, né, e isso traz condições de tempo claro, tempo estável. E durante o começo da madrugada, o modelo ele tende a subestimar a visibilidade. Ele pensa que vai começar a formar nevoeiros, que geralmente acontece, né, no começo da manhã, mas como ficou mais seco do que normal, eu observei isso durante os meses anteriores, né, e tirei essa subestimação do modelo. Por isso que a gente vê um desempenho melhor, por mim, né, do que o modelo nas últimas 2 semanas. Enquanto que o TAF, ele só conseguiu ganhar de mim e do europeu em Guarulhos, e foi uma porcentagem um pouquinho acima, não foi totalmente disparado, né? Então, em geral, foi isso, a previsão, o TAF, né, não teve um desempenho tão bom nas primeiras 2 semanas, e obrigado pela atenção, né, bons ventos e bons tempos. Muito obrigado, Natan. Excelente apresentação, objetivo, preciso, trazendo aquilo que foi relevante para quem voa, né, no estado de São Paulo. Esse último slide, para quem assistiu a apresentação e não conhece o nosso trabalho, a gente faz previsão de condições meteorológicas para voos de helicóptero, né, e então a gente diariamente faz essas previsões de regras de voo, né, e aí semanalmente a gente avalia como foram nossas previsões, comparando com as previsões do TAF e também as previsões diretamente do modelo europeu, esse MWF, aquele que aparece lá no WIND. E aí, claramente, nós tivemos, aí o Natan teve um desempenho claramente superior ao TAF, né, dessas 8 avaliações, em 7 delas, e numa delas quase empatou um pouquinho atrás, né, e em alguns momentos também superou o modelo europeu. Parabéns pelo desempenho nesse mês aí, Natan, muito bom. Obrigado. E esse comportamento do ciclone no início do mês, eu vou até resgatar o ciclone que a gente teve semana passada, já no mês de dezembro, né? Não foi assunto dessa reunião, mas veja, um mês depois, novamente um ciclone, né? Características
Os detalhes são um pouco diferentes, mas, novamente, um ciclone. E aí vou lembrar que a gente, ao longo do ano, desde outubro, tem tido uma frequência de ciclones, quase que um por semana, muitos deles em cima do continente, causando estragos, e todos eles formando frentes frias e avanço de ar frio. No sudeste, esse avanço de ar frio, ele se reflete em temperaturas mais baixas e um ar mais seco, porque esse ar mais frio é mais seco. Então, desde outono, temos tido pouca chuva e temperaturas abaixo da média em São Paulo, mas não só em São Paulo, boa parte do centro-sul do Brasil. Eu vou ampliar um pouco o olhar dessa reunião, mas para trazer uma contextualização numa escala maior dessa anomalia climática que a gente teve no mês de outubro, que, como eu acabei de dizer, vem desde o outono, né, lá de abril, e que influencia não só São Paulo, mas várias regiões. Do ponto de vista planetário, a gente vem observando o planeta se aquecendo mais no hemisfério norte do que no hemisfério sul. Isso gera uma diferença de temperatura. E uma hipótese é que isso esteja acontecendo, tanto porque tem mais emissões de gases de efeito estufa no hemisfério norte, onde estão os países mais desenvolvidos, mais indústrias, né? Mas também porque no hemisfério sul tem mais oceanos e uma grande calota de gelo na Antártica. Então, o hemisfério sul é um regulador, é um climatizador do planeta, né, nesse momento em que o planeta está esquentando. Então, e nós, aqui no Brasil, América do Sul, estamos mais próximos desse climatizador. Então, a gente tem recebido esse fluxo de ar frio esse ano. Nos últimos 2 anos, a Argentina estava recebendo bastante, esse ano ampliou um pouco o alcance desse ar frio. Tá? E uma característica na atmosfera que ajuda a reforçar essa hipótese é que a zona de convergência intertropical, que seria a linha do equador da atmosfera, né, onde os ventos dos 2 hemisférios se encontram, os ventos alísios, ela está mais ao norte do que o normal, né, mostrando que esse hemisfério sul se expandiu, assim, né, as coisas estão indo para norte, tá? O ar mais frio. Bom, então essa é uma visão mais ampla dessa reunião mensal, tá? Bom, com essas informações, a gente deseja que elas sejam úteis para quem voa, que possam conhecer melhor o nosso trabalho, estamos à disposição, já atendemos alguns pilotos e podemos atender mais pilotos que vejam a necessidade desse atendimento, né, mais particular aí de planejamento de cada voo. Obrigado, Natan, obrigado a cada um que assistiu aí, até uma próxima, bons ventos e bons tempos.